Seu coração nessa noite aí na sua casa, aqui neste lugar, e adora a presença daquele que vive. Oh Deus, que nessa noite a presença do Senhor Jesus se inunde como chuva temporã, como chuva sarote. Que a presença do Senhor Jesus te inunde e te fortaleça. Oh, continua exaltando a presença do Senhor Jesus nessa noite, querido. Abra teu coração e deixa Deus tocar a sua vida. Abra teu coração e permita que o Espírito Santo de Deus inunda. Oh,
aleluia, 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 aleluia. Louvado e exaltado a presença daquele que vive pelo século dos séculos, Jesus Cristo, o Senhor dos céus e da terra, o Rei Jesus Cristo está presente aqui. Arasurou decante arabás. Como tu és lindo, 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 como tu és lindo. Adora o Cordeiro, adora o Cordeiro, adora o Cordeiro, adora o Cordeiro, adora o Cordeiro. Tu és lindo, Jesus. Oh, exaltamos o teu nome. Exaltamos o teu nome, Jesus. Aleluia. Vamos abrir nossas Bíblias no livro de Jó, capítulo 42. Oh, exaltado, exaltado é o nome do Cordeiro. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Amém. Jó, capítulo 42, querido. Aleluia. Bendito o nome de Jesus. Continua exaltando a presença do Senhor. Vamos ler no verso 10 e 11 do texto. Eu quero louvar a Deus pela vida da Kênia, pela vida da irmã Adna Simões, que estão aí conosco. O Jonas, Deus abençoe sua vida, santo varão. Continuemos adorando ao Senhor. Versículo 10. Oh, Jesus. Diz assim: e depois que Jó orou por seus amigos, o Senhor tornou novamente próspero. Ele deu o dobro em tudo quanto antes tinha. Todos os seus irmãos e irmãs e todos os que haviam conhecido anteriormente vieram comer com ele em sua casa. Eles o consolaram e o confortaram por todas as tribulações que o Senhor tinha trazido sobre ele. E cada um deu a peça de prata e o anel de ouro. Amém? Aleluias. Vamos orar? Vamos orar ao Senhor. Você poder fechar seus olhos mais uma vez. Deus, nós enaltecemos o teu nome nessa noite, Jesus. Porque tu és um Deus santo, um Deus verdadeiro, um Deus glorioso, Jeová Rafá, o Deus de providência, um Deus que liberta, um Deus que cura, um Deus que transforma. E eu creio, Pai amado, que existem pessoas que estão nos assistindo e pessoas que irão nos assistir depois que esse culto terminar. E essas pessoas, com certeza, Pai amado, vão estar assistindo essa pregação porque creio que o Senhor irá falar aos seus corações. E eu sei que não será diferente, Deus. Essa realidade, eu creio que o Senhor vai falar ao coração de cada um destes, não apenas do meu, não apenas dos que estão presentes aqui, dos teus filhos que separaram esse tempo para poder estar cultuando conosco nas suas casas, no seu trabalho. Ó Deus, então em nome de Jesus, onde essa palavra chegar, ela possa ser, meu Pai, em nome de Jesus, como uma semente que caia em terra boa e que possa crescer e multiplicar e produzir 100 por 1, em nome de Jesus. Amém e amém. Podem se sentar, queridos. Aleluia. Irmãos, o tema de hoje é um tema comum. É um tema que todos nós vivemos essa realidade todos os dias. Todos os dias nós estamos em constante mudança. Estou vendo a Tainazinha aqui que saiu aqui pequenininha, está aqui agora quase o tamanho da mãe. Muito demais, né? E principalmente quando você não vê muito tempo, né? Quando você vê, parece que mudou totalmente.
Mudanças é algo tão comum na nossa vida, porém, embora seja algo tão comum, é algo que todas as vezes que estamos ante a ela, nos causa pânico, nos causa pavor, principalmente quando essa mudança exige de nós alguns sacrifícios, principalmente quando essas mudanças exigem renúncia, abnegação, abandono, mudanças que exigem sacrifício. Essas talvez sejam uma das mais desafiadoras. E quando eu olho para a Bíblia, eu poderia citar para vocês diversos exemplos de pessoas que passaram por diversas mudanças, até porque esses seres humanos não eram diferentes de nós. Então, mas eu quero hoje falar da vida de Jó. Aliás, eu quero falar de mudanças a partir da vida de Jó, porque nós vemos a Bíblia, no livro de Jó, um ciclo de mudança, na realidade, um processo de mudança. O texto começa dizendo que Jó era de uma forma, íntegro, fiel, justo. Depois tem uma transformação, uma mudança feita, com a permissão do próprio Deus. E Jó, que começa o livro rico, milionário, cheio de saúde, cheio de coisa boa, para poder testemunhar. Agora Jó, no meio do livro, em quase todo o livro seu, que leva o seu nome, ele está passando por momentos de tribulação, sofrimento, e as mudanças vão acontecendo com as percas dos filhos. Jó, que era um pai, cheio de filhos, acaba se tornando um pai sem nenhum filho. Jó, que era o homem mais rico, agora já é um homem pobre. Jó, que era um homem de saúde, agora é um homem doente. Mas os versos que você leu comigo, vê exatamente um momento em que Deus decide provocar mais uma mudança na vida de Jó. Porque o texto diz que enquanto Jó estava orando, o Senhor tornou novamente. E essa palavra, tornou, nos refere à mudança. E Deus mudou novamente a vida de Jó, a história de Jó. E esse Jó que estava pobre, doente, infédido e ferido, agora se torna um Jó novamente próspero, feliz e novamente junto da sua família. O texto no verso 11 vai dizer que todos os que o haviam conhecido anteriormente retorna para sua casa e traz para ele presente e ainda o consola. Amados, às vezes nós dizemos que vamos ser fiéis a Deus, nós dizemos que somos servos do Deus Altíssimo, mas nós temos uma certa resistência de enfrentar as mudanças que Deus assim determina para as nossas vidas. Às vezes nós temos resistência de enfrentar, porque nós temos medo do que pode acontecer. Nós temos incertezas que brotam em nosso coração. E às vezes Deus nos dá a graça de ser alertados. Eu vou mudar alguma coisa na sua vida. Mas Jó não teve a graça de ser alertado que algo ia mudar na vida dele. Simplesmente, da noite para o dia, tudo mudou. E eu não sei como está a sua história. Quem sabe você está da mesma forma. Estava vindo tudo bem, estava caminhando, estava próspero, estava voando, e da noite para o dia tudo mudou. Da noite para o dia as coisas começaram a dar errado, as coisas começaram a retroceder, e você fala: meu Deus, por que uma mudança tão trágica e tão abrupta na minha vida? Querido, eu entendo algumas coisas, e eu quero refletir com vocês porque Deus permite que algumas mudanças aconteçam na nossa vida, ainda que elas sejam rápidas, abruptas, de uma hora para outra, e ainda que essas mudanças não sejam tão agradáveis a nós. Eu quero falar sobre alguns motivos. Talvez eu poderia passar a noite toda falando sobre quais as necessidades de mudar, porque realmente tem diversos motivos.
Mas eu gostaria de colocar alguns pontos aqui importantes sobre o porquê que Deus nos permite passar por mutações. A imagem ao fundo você percebe que de uma pequena lagartinha nós vemos uma linda borboleta. E isso só é possível por causa das mudanças que Deus assim determinou que ela passasse. Deus talvez tenha determinado que algumas mudanças acontecessem no seu casamento, na sua vida financeira, na sua vida ministerial e na sua vida espiritual. E talvez inicialmente essas mudanças não é nada boa. Por quê? Porque antes de virar borboleta, eu preciso me enclausular. A lagartinha precisa se recolher, ficar ali por algum período de tempo. Mas quando ela sai para voar alto. Nessa pandemia, você que me assiste em casa, irmãos que estão aqui, muitas vezes Deus nos permitiu entrar nesse processo de mudança, fazer nos recolher. Eu acabei de sair agora de uma quarentena de 15 dias e eu fiquei recolhido em casa. E assim Deus nos permite nos recolher, para que Ele trabalhe em nós algumas coisas que nós na atividade, nós no dia a dia, não damos chance para que Ele o faça. Mas eu quero te falar que depois que nós passamos por esse processo, pode ter certeza, eu quero ministrar sobre você que está em casa, eu quero ministrar sobre os irmãos daqui. Deus vai te tirar do casulo para fazer você voar em lugares altos, para a glória do nome dEle. Então, o primeiro motivo pela qual Deus muda as nossas circunstâncias, Deus muda o nosso contexto, Deus muda alguns momentos da nossa história, Deus nos permite que algumas mudanças venham acontecer. Primeiro motivo, eu quero levar para você refletir no livro de 2 Crônicas, capítulo 33, no verso 10 ao 13. Lá a história vai estar falando sobre Manassés, filho do rei Ezequias. Esse homem nasce no palácio, esse homem nasce, querido, debaixo de uma autoridade, de um rei. Esse homem nasce rico, esse homem nasce com todas as possibilidades que um rei poderia ter. Manassés nasce com a chance de se tornar o melhor rei que Israel poderia ter. Mas quem conhece a história de Judá, quem conhece a história do povo de Israel no Antigo Testamento, vai perceber e vai saber que Manassés foi o pior rei que Judá já teve. Sanguinário, fez tudo errado, feriu os mandamentos do Senhor, sacrificou seus próprios filhos em adoração a Moloque, a outros deuses. Ele manda matar o próprio profeta Isaías, o próprio profeta que havia profetizado sobre a vida do seu pai. Então o contexto de Manassés muda. Ele que nasce no palácio, agora Deus então ordena que os seus inimigos invadam, prenda Manassés e o leve cativeiro, e o leve-o preso. E Manassés, que havia nascido em um contexto de senhorio, em um contexto de governo, em um contexto de prosperidade, em um contexto de bênção, Manassés agora está na prisão, em um contexto de miséria, de subjugado pelos seus inimigos, porque em algum momento Manassés decidiu abandonar os princípios que seu pai havia ensinado e que o Senhor havia ordenado para seguir o seu próprio coração. Isso o levou à prisão. Sabe por que muitas vezes Deus permite que alguns contextos nos mude na nossa vida? E nesse contexto de Manassés não foi um contexto de mudança positiva, foi no aspecto do seu bem-estar. Deus permite que alguns contextos da nossa história mude para nos ensinar que por mais que nós tenhamos autoridade, poder, reconhecimento, não existe outro rei que deva reinar em nossa vida senão o Rei dos Reis, o Senhor Jesus. Primeira coisa que eu quero colocar para você, que Deus muda alguns contextos, é para nos ensinar a humilharmos diante do verdadeiro Deus.
Deus nos leva a cativeiros, Deus muda o cenário da nossa vida, para que nós reconheçamos que Ele é Deus, que Ele é Senhor e não é nós. Não é nós. Quantas vezes, pelo fato das coisas estão dando certo, está tudo ficando bom, a prosperidade, estou conseguindo dinheiro, eu estou bem na minha saúde, eu estou bem na minha família, e aí a gente vai abandonando ao Senhor, vai fazendo as coisas segundo o nosso próprio coração, a vaidade vai entrando. Então Deus decide, Deus decreta mudar o contexto, para falar para mim e para você: não é você quem faz, sou eu na sua vida, sou eu o Senhor teu Deus e não a si mesmo. Deus mudou o contexto de riqueza para pobreza, de liberdade para prisão, para que ele entendesse e que ele reconhecesse quem era o Deus da vida dele. E nós lemos o texto em 2 Crônicas 33, que quando ele está lá na prisão, amarrado, ele vai orar ao Senhor. No verso 11 vai dizer que ele ora ao Senhor, ele reconhece as suas falhas, ele reconhece o seu pecado, ele reconhece o quão errado ele foi de abandonar o caminho de seu pai Ezequias. E a Bíblia diz que Deus então decreta uma nova mudança na vida de Manassés, trazendo ele de novo para Jerusalém. Querido, nesse primeiro motivo pela qual Deus permite mudanças na nossa vida, é para nos levar a humilhar-nos. É para nos levar, querido, a viver na dependência dEle. Sabe por que tem muitos relacionamentos que começam bem e terminam mal? Ministérios que começam bem e terminam mal. Pessoas que começam bem e terminam mal. É porque no meio da trajetória, ele decide inclinar para os seus próprios interesses. Ele decide inclinar para as suas próprias paixões e vontades. Mas nessa noite, no nome de Jesus, que Deus tenha misericórdia de você, que Deus tenha misericórdia de mim, que Deus tenha misericórdia dessa igreja. Quem sabe você está nesse contexto hoje, vivendo em um relacionamento totalmente distorcido da vontade de Deus, vivendo em negócios obscuros, em jogatinas, bebendo, farreando, abandonou o Senhor. Mas eu quero te falar que Deus nessa noite ele tem poder de mudar a sua vida, se você tão somente se arrepender, se humilhar e voltar a fazer as coisas da maneira que deve ser feita. Porque enquanto nós não nos humilharmos, enquanto nós não nos reconhecer o Senhor na nossa vida, o quanto Ele pode transformar o nosso caráter, nós verdadeiramente vamos continuar em cenários de pobreza espiritual, em continuar em cenários de perdição. Foi assim que aconteceu com o jovem rico, com o jovem lá do filho pródigo. Abandonou, mudou-se para uma região, achando que ia encontrar prosperidade, curtição, mas o que ele estava encontrando era fome e dor. Para onde você tem mudado? As mudanças que têm acontecido na sua vida têm te aproximado de Deus ou têm te afastado dele? Pare e pense aí. Quais foram as últimas grandes mudanças na sua história? Essas mudanças que aconteceram, ela mais te aproximou de Deus ou te afastou dele? Segundo grande motivo que eu quero colocar para vocês aqui, que Deus permite que mudanças cheguem na nossa vida. No livro de Juízes, no capítulo 6, vai dizer que Deus vai levantar um juiz pelo nome de Gideão sobre o povo de Israel. Nós conhecemos que o período dos juízes é um período onde as pessoas uma hora estão adorando a Deus e outra hora estão se desviando, adorando a outros deuses. E quando eles adoravam a outros deuses, o cenário deles mudava. Deus levantava perseguidores, Deus levantava opressores. E naquele momento que Deus levantava opressores, o povo se humilhava e orava e pedia perdão. Deus então levantava um juiz. E através daquele juiz, Deus novamente mudava o cenário, trazendo paz e bênção. Porque o que determina a paz na nossa vida e na nossa casa é a obediência. Se a sua casa, no seu ministério, na igreja que você congrega, se nós estamos vivendo momentos de tribulação e trevas internas, é sinônimo, querido, que nós estamos contra
o propósito de Deus. Entendamos uma coisa: se todos nós estivermos dentro do propósito de Deus, nós vamos ter lutas externas, perseguição do inimigo, perseguição dos homens, do mundo, mas teremos paz entre nós. Mas se não está tendo paz entre nós, é porque algum princípio espiritual entre nós está quebrado. Algum princípio entre nós, no seu relacionamento, na sua vida, alguma coisa está desconexa lá. E agora, Deus então está levantando um juiz. Deus está levantando agora, nessa noite, na sua vida, algo para transformar seu caráter, a sua história. E Deus levantou o Gideão. Só que Deus levanta Gideão e dá um desafio a Gideão. Gideão teria que ir lá no centro da cidade e destruir os postes ídolos, na qual a sua própria família adorava, seus antepassados, os homens de honra da sua família. Então Deus coloca para Gideão: olha, esta missão, Gideão, você precisa agora sair de um simples camponês que está malhando trigo no lagar, e você vai se transformar, Gideão, se transformar em um líder. Só que entre o camponês lá malhando trigo no lagar, a se transformar um líder em batalhas para o meu povo, você precisa enfrentar os desafios que eu vou colocar para você. E o primeiro desafio foi Gideão ter que ir ao centro da cidade e derrubar os postes ídolos que ali estavam. E quando Gideão faz isso, a Bíblia diz que os homens da cidade vai querer matá-lo, vai querer persegui-lo. E sabe por que Deus permite que isso aconteça? Para que Gideão pudesse passar pelo processo do amadurecimento. Deus permite que mudanças aconteçam nas nossas vidas, para que nós possamos entrar no processo de amadurecimento. Olhe para os discípulos, olhe para os homens, os pais apostólicos, olhe para todos que fizeram a diferença no Antigo Testamento e que foram notáveis líderes do Senhor. Eles tiveram que enfrentar grandes mudanças na sua vida e tiveram que sofrer as consequências das suas escolhas. Ou você acha que a família de Levi entendeu quando ele abandonou todo o seu trabalho lá de cobrador de impostos para seguir Jesus? Tu acha que a sogra de Pedro foi boazinha com ele? Talvez. Tu acha que os líderes religiosos que confiavam tanto em Saulo, quando vê Saulo mudando para ser um cristão, mudando a sua vida, tu acha que eles aplaudiram? Não! As pessoas não vão aplaudir a sua mudança para melhor. Ninguém vai aplaudir a sua mudança para o melhor. Quando seus amigos de cerveja, amigos de futebol, parentes, começam a nos ver indo para a igreja, começam a fazer a obra de Deus, mas tudo bem, mas se você quiser mudar, não precisa ser crente. Criticam, zombam, afastam. Não existe um cristão que não tem um histórico de exclusão social quando ele se converte ao Senhor. Claro que o tempo está mudando e as coisas vão mudando também, mas eu quero te falar que todo cristão genuíno, que quando decide fazer o que é certo, pregar o que é certo, honrar Jesus, ele sofre exclusão social, sim. Porque os amigos que antes andavam com ele, não andam mais, não faz parte do mesmo clã, não compartilham com as mesmas ideias. Quando você vê um cristão genuíno, querido, tendo muita simpatia e caindo no gosto das pessoas, é sinal que ele está se esvaindo, porque quem prega a justiça e a verdade não agrada aos ouvidos de quem está no mundo, não agrada. E é por isso que Deus nos leva a mudar, para nos amadurecer, para que verdadeiramente sejamos representantes dele. O que Deus está fazendo com Gideão
Gideão, eu tenho uma grande obra para você. Mas percebe uma coisa, Gideão, os primeiros a discordarem de você, a te perseguir, vai ser das suas próprias terras. O próprio Jesus disse que um profeta não tem honra na sua própria terra. Os irmãos de Jesus criticaram ele. Só depois que vieram reconhecer que ele verdadeiramente era o Filho de Deus. E isso tudo, essa perseguição, essa exclusão social, é para que nós amadureçamos e entendamos que pode todo mundo te abandonar, porque você decidiu ser fiel a Jesus. Mas o próprio Cristo, Ele nunca vai te abandonar. Ele nunca vai te deixar. E esse momento de exclusão social, esse momento de abandono, esse momento em que as pessoas viram as costas, é para que você verdadeiramente aprenda a depender exclusivamente do grande eu sou. Porque enquanto tiver uma pessoa te estendendo a mão, enquanto tiver uma pessoa abraçando você, chorando com você, corre o risco de você ainda ficar dependendo dessa pessoa. Mas no momento em que você olha e não vê ninguém, até os seus amigos te deixando, você vai reconhecer que verdadeiramente só o Senhor é contigo. E eu não estou falando que os amigos são ruins, não. Existem momentos da vida que por mais que os nossos amigos queiram estar juntos, eles não vão poder. Por mais que as pessoas que nos amam queiram nos abraçar, eles não vão conseguir. Porque aquela situação é você e Deus. É você e Deus. Jó, por mais que os amigos estavam ali buscando uma forma de aconselhar e de alguma forma ajudar, por mais que eles quiseram, era uma situação que era Jó e Deus. E é por isso que as mudanças são necessárias. As transformações são necessárias para gerar amadurecimento. Eu quero colocar uma terceira situação. Amém? Quem está entendendo, diga glória a Deus. Capítulo 5 de 2 Reis. É um outro exemplo. E eu poderia citar inúmeros. Mas eu quero falar um pouco agora de Naamã. Um homem que é exército do rei da Síria. Líder do exército do rei da Síria. De autoridade. Ele vê a vida dele mudada quando ele entende que está leproso, ferido e está prestes a morrer. Mudança, algo que impacta, né? Uma pessoa que está bem de saúde, como pessoa que não é diagnosticada com câncer. Diagnosticada, né? Nós oramos aqui bastante pela nossa irmã Liduína, esposa do pastor Irã, mas infelizmente, ou felizmente, né? A gente, como cristão, entende que tudo Deus tem um propósito, aprove a Ele levá-la para si, tomá-la para si. Mas na última reunião de presbitério, estava lá Bruna, irmã Zé, irmã Edivaldo, eu, a gente sorrindo na mesa. Ela saiu de lá e só tinha elas três de mulher, e ela veio para a mesa rindo e querendo sentar com a gente, e sentou conosco, almoçou com a gente, aquela coisa, quem imaginaria que alguns meses depois ela ia ser acometida com Covid, e 2 meses diagnosticada com Covid e ia falecer. Ninguém imagina uma coisa dessa. Mudanças acontecem todos os dias. E o meu coração precisa estar pronto para elas. Ser grata a Deus. E hoje o sentimento que tem que gerar no nosso coração é qual? Deus, gratidão. Porque o Senhor me permitiu passar aquele tempo com ela naquela reunião. Já tinha meses que a gente não se via. Já tinha anos que ela me cobrava, Patrick, me leva em Taiameiras. Patrick, eu quero ir lá. E não deu certo, mas Deus me permitiu estar ali com ela naqueles dias. Mudanças acontecem todos os dias. Inclusive as mais trágicas podem acontecer. Então meu coração precisa ser grato a Deus pelo tempo que Ele me proporcionou estar vivendo naquela primeira situação. Eu quero terminar dizendo de uma terceira, aliás, eu quero falar a terceira situação, porque a mudança, olhando para a vida desse grande líder do exército da Síria, que é Naamã. Então ele está são, adoece, e ele precisa então ir até Samaria, ao encontro do homem de Deus, na qual ele ouviu de uma criança falar que poderia curá-lo. E você já conhece a história, até comentei há poucos dias aqui sobre ele. E aquele homem então está diante de uma decisão.
A decisão era mergulhar ou ir embora. A decisão era mergulhar ou virar as costas para a ordem de Eliseu e ir embora. Esse homem tem que tomar uma decisão. E a decisão que ele tomou foi de mergulhar. Foi de se banhar. Loucura, 7 mergulhos. E qual foi a mudança que teve aí, pastor? A mudança que eu novamente chamo a atenção de vocês, da humildade, do caráter. Nós percebemos que até antes do mergulho, um perfil de um Naamã autoritário, um perfil de um Naamã orgulhoso, o perfil de um Naamã que não dá o braço a torcer. Mas depois do sétimo mergulho, o perfil de um Naamã submisso, grato e reconhecedor da soberania de Deus. A mudança que houve na vida de Naamã, que Deus fez com que acontecesse, foi para melhorar a vida de Naamã. Um homem que estava cheio de saúde, se encontra doente, teve que passar pela lepra, teve que passar por todo aquele processo, para então ele não receber apenas a cura do físico, mas a cura do caráter. Deus permite que nós passemos por mudanças para transformação do nosso caráter. Caráter. Querido, entenda uma coisa, ainda que Deus venha mudar o seu estado de saúde para a enfermidade, de prosperidade para a miséria, cheio de amigos para o lado, ou vice-versa. Mas quando Deus quer mudar o caráter de alguém, Ele muda. E a minha oração é que Deus mude o nosso caráter. Paulo teve que cair do cavalo para ter o caráter transformado. Sim. E existe um momento na nossa vida que precisamos de compreender essa realidade. O que é preciso acontecer, com a mudança que precisa acontecer na sua vida, para que o seu caráter verdadeiramente venha a ser mudado. Existem diversas coisas na nossa vida que dão errado, porque o nosso caráter não passou por uma mudança, uma transformação. Como analista comportamental, já falei com vocês aqui também, que existem áreas da nossa vida, todo perfil comportamental tem seu lado luz e seu lado trevas. E às vezes mesmo a gente reconhecendo o nosso lado trevas, mesmo a gente reconhecendo as áreas da nossa vida que precisa melhorar, por causa do orgulho, nós não queremos mudança. Então Deus faz com que algumas situações aconteçam para que o nosso caráter seja transformado. Então as mudanças são necessárias. As mudanças são necessárias para que nós possamos reconhecer o senhorio do Senhor na nossa vida. As mudanças são necessárias para nos aperfeiçoar. As mudanças são necessárias para o nosso caráter já trabalhado e transformado por Deus. Por isso, não permita que as mudanças que aconteçam na sua vida, no seu ministério, na sua casa, seja uma pedra de tropeço. Pergunte: Deus, o que o Senhor quer trabalhar em minha vida com a mudança desse cenário? Era bom, maravilhoso, está ruim por quê? Porque Deus está querendo que você abra os olhos, porque precisa mudar alguma coisa. Seja porque você esqueceu de colocar o Senhor como centro da sua vida, como diz o salmista: se o Senhor não edificar a casa, e vão trabalhos que edificam. Então está faltando reconhecer o senhorio. Deus talvez está permitindo que as coisas mudem, o cenário mude, fique de trevas, para que você então possa ter seu caráter transformado. E Deus então permite que você passe por mudanças para te aperfeiçoar. Deu para pegar as 3 características. Por que mudanças? Para que reconhecemos o senhorio de Cristo, para que tenhamos o caráter transformado e para que nós possamos ser
aperfeiçoados. Quais são as mudanças que estão acontecendo na sua vida ultimamente? Você pode ficar sobre os seus pés? Quais são as mudanças que estão acontecendo na sua casa? Pastor, o negócio em casa está mudando para ruim. Talvez a sua fase, querido, esteja ali, como naquele casulo, só escuridão. A fase que você esteja vivendo, talvez, é uma fase que você olha para todos os cantos e não vê solução. Mas eu quero te convidar a fechar seus olhos. Eu quero te convidar a olhar não para dentro de si, mas perguntar e falar com Deus: Senhor, eu estou disposto a permitir o Senhor mudar a minha vida. Foi lá na prisão que Manassés orou. Foi à beira do rio, foi lá no Rio Jordão que Naamã mergulhou. Sim, foi lá. Eu quero convidar você a mergulhar no mais profundo da sua vida. Você que me ouve em casa, quais são as mudanças que você quer enxergar? Qual é o cenário que você precisa ver, que você não está conseguindo enxergar? Eu quero te convidar a agradecer a Deus pelas mudanças que estão acontecendo. Pastor, as minhas mudanças estão já na fase do casulo para a borboleta. Glória a Deus por isso, irmão. Porque da mesma forma que eu quero falar para você, que talvez você estava num estado bom, está num estado ruim, isso não é para sempre. A fase do seu casamento que se está passando de trevas não é para sempre. A fase da sua saúde que está passando ruim não é para sempre. A fase que você está passando espiritualmente não é para sempre, porque a Bíblia vai dizer que o mesmo Deus que autorizou a mudança no cenário de Jó para ruim, foi o mesmo Deus que mudou o cenário para um segundo estágio melhor do que o primeiro. Esse Deus que permite mudanças de cenário de bom para ruim é o Deus que autoriza mudanças de cenário de ruim para melhor ainda. Então eu quero orar com você. E eu quero convidar você a colocar diante de Deus o cenário, a mudança, o voo que você quer dar, aonde você quer alcançar. Ei, é tempo de você voltar e olhar para dentro de si. Eu não estou aqui falando para você buscar o melhor de Deus nessa terra, somente aqui nessa terra, mas eu estou falando para você, querido, que você pode sim ter uma vida mudada, transformada, porque Deus pode fazer isso mediante o aprendizado. O aprendizado de que Ele precisa ser o centro da sua vida, o Senhor da sua história, o Senhor da sua casa, como Manassés aprendeu na prisão. Esse é o primeiro aprendizado. O aprendizado de que Deus está fazendo isso com você para te aperfeiçoar e para te melhorar. O aprendizado de que Deus está permitindo essas mudanças acontecerem, permitindo essas mudanças estar vindo sobre a sua vida, porque Ele está transformando, trabalhando, restaurando o seu caráter. Então ore a Deus e agradeça a Deus pelas mudanças. Vamos lá, agradeça a Deus. Fala: Deus, eu te agradeço. Eu te agradeço pelas mudanças. Eu te agradeço por esse tempo. Eu te agradeço, Senhor Jesus, porque eu sei que o Senhor está trabalhando em meu caráter. Eu sei que o Senhor está me aperfeiçoando. E eu sei que o Senhor está me trazendo a sensatez de que o Senhor é o centro da minha vida. Abra seu coração. Você que está aí na sua casa, ore comigo. Vocês que estão aqui, fala: Deus, me ajuda a mudar meu caráter, me ajuda a melhorar, me ajuda, Deus, a ter uma vida transformada. Oh, meu querido, coloque-se diante do Senhor aí na sua casa, coloque-se diante do Senhor e fala para Ele agora: Deus, eu creio que o meu caráter está sendo transformado, está sendo lapidado. Deus, eu creio que o Senhor está me aperfeiçoando. Deus, eu creio que o Senhor está me fazendo me render, me prostrar, me colocar diante de Ti, reconhecer o Teu senhorio. Ó Deus, que o Senhor seja o centro, ó Deus, que todas as mudanças que acontecerem na nossa vida, elas sejam como um rio que nos conduza, Senhor, a Ti, o nosso oceano de amor.
Meu Pai, no nome de Jesus Cristo, eu sei que existem áreas em nós que o Senhor trabalha e que o Senhor faz mudanças em nossos contextos, para que esse caráter seja transformado, para que nós sejamos aperfeiçoados e para que nós reconheçamos o seu senhorio. Como Jó disse, antes eu te conhecia só de ouvir falar, mas hoje os meus olhos te veem. Ah, Deus, nos ajude a ter experiência contigo no contexto das mudanças. Nos ajude a ter comunhão contigo no contexto das mudanças. Nos ajude a nos aprofundar em relacionamento contigo no contexto das mudanças. Lapida o nosso caráter. Nos traz encorajamento, Senhor, para vencer os desafios. Ah, Senhor, nos transforme de homens e mulheres que arrastam em pessoas que estejam voando para a glória do Senhor. Mas eu sei que entre o arrastar e entre o voar existe o período de trevas, o período de solidão, o período, meu Pai amado, de recolher-nos. E muitas vezes esse período dói, esse período machuca, esse período, ó Pai, é desafiador. Mas quando nos libertamos desse período, o Senhor, ó Pai amado, nos faz andar em lugares altos. Como diz o profeta Abacuque, o Senhor nos faz andar altaneiramente. O Senhor nos faz andar em lugares altos. Quantos acreditam que o Senhor faz andar em lugares altos? Quantos acreditam que vão andar acima dos problemas, acima da adversidade, acima da luta? Então a glória em Jesus aí, querido. Deus nos fará andar acima das dificuldades. Deus nos fará andar. Ele é Deus e pode fazer isso. Aleluia. Tempos de mudança, tempos de crescimento, tempos de mudança, tempo de arrependimento, tempos de mudança, tempo de metanoia, transformação genuína da nossa mente. Meu Deus, eu quero te agradecer em nome de Jesus. Quero te agradecer porque eu sei que a tua palavra vem, e eu não sei quais são as mudanças que essa pessoa está passando na sua vida, mas que essas mudanças sirvam para que elas reconheçam o senhorio do Senhor. Que essas mudanças sirvam para que elas possam ter o caráter transformado. E que essas mudanças sirvam para que elas sejam aperfeiçoadas. Assim eu oro, Deus, em nome do teu Filho Jesus, para a glória do Senhor. Amém e amém. Que Deus te abençoe.